Às vésperas da decisão sobre o impeachment, líderes sindicais discutem as consequências do afastamento da presidente Dilma Rousseff neste momento para os trabalhadores brasileiros. Eu fui até Santo André, no ABC Paulista, para ouvir a opinião do presidente da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, Mauá e região. Confira a reportagem. O NGT Notícias de hoje veio a Santo André conversar com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, Cícero Firmino Martinha. Martinha, primeiro, muito obrigado por abrir as portas aqui da presidência do sindicato. E eu queria conversar com você, começar conversando qual a perspectiva dentro do cenário econômico para o trabalhador brasileiro diante da crise política, Martinha. Olha, Viviane, eu também, como todos nós, passamos esse momento assim, muito preocupados com a situação do Brasil. O pobre, eu digo sempre que o trabalhador, o operário, as pessoas que dependem mais do Estado, têm muita preocupação quando o país não vai bem. Eu, obviamente, que defendi a Dilma nas eleições, eu acho que ela cometeu muitas falhas, né, principalmente falta de diálogo com vários setores da sociedade, mas nesse momento eu sou contra o impeachment, porque eu acredito que o impeachment levará o Brasil a tomar medidas muito desfavoráveis aos trabalhadores. Eu acredito que a terceirização que está no Congresso, se a Dilma sair, ela virá muito forte, e isso é prejudicial aos trabalhadores. Eu acredito que a Previdência Social também sofrerá desgaste muito grande. Então, eu acredito que os trabalhadores têm muito a perder, têm muito mais a perder com o impeachment do que continuando a Dilma. Continuando a Dilma, eu acredito que precisa dar uma reorganizada a nível nacional. Eu acredito que precisa ter um certo pacto com vários setores da sociedade. Eu acredito que o ex-presidente Lula, ele tem habilidade suficiente, ele deve tomar o comando, as rédeas, né, desse governo para fazer as mudanças no sentido de crescimento, de voltar a crescer o Brasil, porque o Brasil tem todas as condições suficientes e necessárias para crescer. Então, eu acho que precisa alguém que tenha a capacidade, a confiança política para fazer o Brasil retomar a crescer. E, Martinha, e aqui na região houve desemprego, né? Qual a situação do trabalhador agora para vocês visualizarem aí uma campanha salarial para o segundo semestre? Muito difícil, mas nós temos que ter confiança, temos que acreditar. Lógico, quando você fala em crise, todo mundo se preocupa com o futuro, com o dia seguinte. Então, quer dizer, ninguém investe, as pessoas compram menos. É óbvio, ninguém vai comprar uma casa num período que está em crise, ninguém compra um carro. Às vezes, você deixa de comprar uma geladeira, um fogão, de trocar algumas coisas dentro de casa, de aparelhos domésticos, inclusive. Então, lógico que dá uma retração de mercado. E isso você perde postos de trabalho, como nós temos perdido, mas a gente acredita que nesse segundo semestre, passando essa situação política, né, que eu acredito que a crise é muito mais política do que econômica, a crise política que está gerando a crise econômica, então eu acredito que resolvendo a questão política, a gente volta às condições normais da economia do Brasil. A diretoria do sindicato também comentou sobre a crise política. Eu espero, né, e acredito que, passando esse impeachment, ou ter impeachment ou não, que o Congresso venha se unir, né, termine aí as diferenças partidárias e os parlamentares começam a pensar mais no país Brasil. Quando eu falo parlamentar, não só os federais, também estaduais, os vereadores municipais. Nós temos eleições esse ano, né, nas câmaras municipais, para prefeito, para vereador. Também é importante o trabalhador, principalmente o trabalhador metalúrgico, o trabalhador que tem uma entidade que representa, né, votar numa pessoa que nós podemos cobrar. Por exemplo, aqui na ABC nós temos 8 parlamentares, né? São 2 federais e 4 estaduais. Nós vamos cobrar dele, né? Assim que acabar a questão do impeachment, nós vamos para cima deles, vamos cobrar deles, para vir com proposta, para voltar a aquecer a economia, né? Para os empresários investir, passar uma agenda positiva para os empresários, para começar a gerar posse de trabalho e a economia da região do ABC, do estado e do país voltar a crescer. A gente está vendo isso aí com bastante preocupação, né? Eu costumo, pelo menos, falar nas assembleias que a gente tem ido aí, que a gente tem 2 cenários, né? Quando você tem uma crise que ela é única financeira, você consegue vislumbrar ali quando ela começa, o meio, e ter mais ou menos ali uma perspectiva de quando ela termina, e você consegue fazer um planejamento, né? Mas essa crise política que está aí, ela tem nos preocupado bastante, né? Porque a gente não sabe quando esse cenário vai terminar.
Se porventura vier impeachment, a crise pode continuar, porque aí outro lado que sair com certeza também vai questionar, se continuar também. Então a gente ainda não consegue vislumbrar aí o efeito dela, né? Mas o que a gente sempre tem tido, né? Nesse momento era importante que as forças políticas do país eles fizessem até um pacto pelo próprio país, ali acalmasse um pouco os ânimos, né? Para que o país possa novamente voltar a ter o crescimento, né? Os diretores ainda falaram sobre como a crise política pode afetar agora a campanha salarial para o segundo semestre. A reposição integral do INPC, né? Tendo em vista que durante aí cerca de 11 anos consecutivos a gente sempre conseguiu aí a reposição do INPC e também aumento real, né? Nessa última aí, já em função desse cenário econômico bastante difícil, a gente conseguiu aí, e na maioria dos grupos, aí teve grupo que até não fechou ainda, a gente aí tivemos que negociar empresa por empresa, mas conseguimos aí atingir no máximo aí a questão do INPC. Nosso sindicato, nós até que mantemos as nossas conquistas dos anos anteriores, independente mesmo da crise. Nós buscamos a PLR esse ano considerada, igual ao ano passado, ano retrasado. Nós manteve praticamente, não toda, uma grande parte dos trabalhadores desempregados, porque nós discutimos aqui o PPE, né, que é aquele Programa de Proteção ao Emprego, nós discutimos layoff, banco de horas, fizemos de tudo para manter os postos de trabalho ainda em manutenção. Perdemos algumas, mas não tanto como as montadoras.